Oi, gente. Pois é, um teste feito com hacker não encontrou vulnerabilidade no sistema eleitoral, disse o TSE ontem, 13 de maio. Ontem, o TSE divulgou esses planos de ataque que foram feitos por hackers, para testar o sistema. E nesse teste do sistema não encontraram nenhuma vulnerabilidade. As urnas são, segundo todos os testes, cada vez mais seguras. Não é? Investigadores, incluindo peritos da Polícia Federal, executaram plano de ataques ao sistema eleitoral em evento do tribunal e não encontraram nada, né? Informou, nessa sexta, que os testes do sistema de votação feitos durante a semana, incluindo simulações de ataques hackers, não encontraram falhas que possam atrapalhar o pleito desse ano, né? E aqui tem os grupos de investigadores da Polícia Federal e tudo mais. Nenhum dos planos, essa aqui é a parte mais importante, nenhum dos planos de teste conseguiu alterar um voto ou mexer na totalização dos votos. Um voto sequer. Não conseguiram mexer em nada. E eu vou deixar a reportagem no comentário fixado para quem quiser saber mais detalhes desses testes. Agora, nós estamos falando disso num período em que Bolsonaro diz que fará auditoria privada, tom de ameaça com o TSE e riscos golpistas e tentativa de usar as urnas eletrônicas, como mecanismo para golpe. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje, falar sobre essa ameaça golpista do Bolsonaro. Bem, vamos falar um pouco sobre isso. Bolsonaro claramente está percebendo, e os bolsonaristas também, que eles vão perder a eleição. Isso fica mais claro pelo índice de rejeição. E o medo deles de perder a eleição fica absolutamente evidente. Ele já declarou que não vai aceitar o resultado da eleição. E ele já tinha feito declarações desse tipo, mesmo na eleição passada, quando os sinais eram claros que ele provavelmente iria vencer as eleições, em 2018. Ele já tinha sinalizado que não aceitaria os resultados e alegou fraude nas eleições que ele mesmo venceu. É bom lembrar disso, Supostamente, segundo Bolsonaro, ele teria vencido no primeiro turno. O que é, claro, uma mentira, uma notícia falsa que ele plantou para tentar desestabilizar as instituições democráticas no Brasil. O Brasil tem muitos problemas no sistema político. Nós temos um fisiologismo, paternalismo, nós temos corrupção, patrimonialismo, uso privado da coisa pública para fins particulares, nós temos relações de trocas entre os políticos, nós temos muitos problemas. Uma das poucas coisas que funciona bem no Brasil, em termos políticos, é o sistema eleitoral. Aliás, como mais esse teste mostrou, tem sido exemplo internacional, caso de estudo, o sistema eletrônico, de urnas eletrônicas no Brasil. É um verdadeiro exemplo. E fraude, é bom deixar claro, era muito comum na época de urnas de papel. Porque muitas vezes, quando se sabia, por exemplo, que uma urna era de algum lugar que tinha muitos votos de um determinado candidato, o adversário plantava com seus coligados meios de impugnar aquela urna, para que aquela urna fosse considerada inválida, fosse impugnada, e todos aqueles votos para o adversário, ou presumidamente a maioria dos votos daquela urna iriam para o seu adversário, fossem descartados. Essa prática de, às vezes, incluir algumas cédulas e transformar a urna numa urna inválida, porque tinha mais votos do que tinha gente registrada, e aí a urna era descartada, era uma prática muito comum no Brasil das urnas de papel. E as urnas eletrônicas, portanto, são muito, muito, muito mais seguras. Só que Bolsonaro quer melar o processo da eleição. Está com medo de perder, percebe que dessa vez a derrota está batendo na porta e aí está querendo melar a eleição. E está querendo também, e é bom deixar claro isso, seduzir boa parte das Forças Armadas e do alto oficialato para embarcar numa aventura golpista. Felizmente, dessa vez, os golpistas, aliados ao Bolsonaro, têm obstáculos que não tiveram no passado, em 1964. Em 1964, é bom lembrar, o golpe civil-militar contou com amplo apoio da mídia corporativa,
contou com apoio dos Estados Unidos, apoio inclusive logístico, a CIA apoiou, né? E tinha um certo clamor popular mais forte naquela época, um período de Guerra Fria. Tudo isso contribuiu para o golpe civil-militar de 1964. Falo agora como historiador. No contexto atual, a situação é bem diferente. Bolsonaro não conta com apoio dos Estados Unidos e da CIA. Isso já foi... Declarações recentes da CIA deixaram isso claro. Bolsonaro não conta para um apoio golpista com a mídia corporativa. A mídia corporativa brasileira quer liberdade de imprensa e tem medo de um regime autoritário ascender e a liberdade de imprensa que eles têm ser finalizada, acabar com a liberdade de imprensa. Então eles não apoiam. Existem outros motivos, né? A atuação de Bolsonaro durante a pandemia, desse governo Bolsonaro durante a pandemia, fez com que boa parte da mídia corporativa se voltasse, não toda ela, é verdade, mas boa parte se voltasse contra Bolsonaro. E Bolsonaro não conta com tanto apoio popular quanto existia em 1964, embora existam dúvidas de qual era o tamanho do apoio popular para um regime ditatorial, era mais presente naquela época do que é nos dias de hoje. A rejeição de Bolsonaro tem aumentado muito. Mas existe um risco. Existe o suborno bolsonarista aos generais. E eu quero explicar isso um pouquinho para vocês. Bolsonaro colocou no governo, com altíssimos salários, um monte de generais, militares e outros, né, pessoas ligadas às Forças Armadas, de diferentes escalas, recebendo salários milionários. E a ideia de Bolsonaro é muito simples. Ele dá essas benesses às Forças Armadas, coloca ela para dentro do governo e acaba estabelecendo um elemento de chantagem. Se ele for derrotado, Bolsonaro for derrotado, essa mamata vai acabar. E aí ele, de certa forma, está perguntando aos generais, perguntando ao alto oficialato, né? Vocês querem que essa mamata acabe ou vocês querem impor um governo através das armas? A aposta de Bolsonaro é que esses altos oficiais vão comandar o baixo oficialato, que é bolsonarista, que não está recebendo tantos benefícios assim, mas que é intoxicado, tem a chamada intoxicação ideológica do olavismo, e aí a soma do baixo oficialato intoxicado e o alto oficialato subornado realizariam um golpe. E um dos elementos que ele vai utilizar do golpe é: as urnas não são seguras. O processo foi fraudado. Ele não perdeu de fato. Nós não podemos deixar essa narrativa prosperar. E essa iniciativa do TSE e esses planos de ataque que foram simulados e que provaram que as urnas são seguras é um instrumento muito importante para mostrar, para usar e argumentar na mídia corporativa, na mídia alternativa aqui no YouTube e para observadores internacionais e para a comunidade internacional ter clareza de que o processo no Brasil é seguro e Bolsonaro tem tudo para ser derrotado esse ano nas urnas. Deveria ter saído muito antes disso. Deveria ter sofrido impeachment pelos seus crimes muito antes disso. Mas a gente sabe o que é que o Arthur Lira fez com os processos de impeachment. Portanto, nós temos que usar dos mecanismos disponíveis a nós nesse momento para fazer a mobilização contra o bolsonarismo e produzir sua derrota eleitoral a todo custo na eleição desse ano. E lembrar as pessoas que sim, o processo brasileiro é seguro, é exemplo. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Links relevantes vão estar no comentário fixado e a gente se vê em breve em outro vídeo. E para quem não sabe, hoje é meu aniversário, né? Se você quiser deixar os parabéns aí, eu agradeço. E se você quiser ajudar o canal, eu peço que você compartilhe o canal, divulgue o nosso trabalho, quem sabe vire membro, apoiador, quem sabe se inscreva num dos nossos cursos, compre um dos nossos cursos, que isso ajuda muito o canal, né? É isso que eu tinha para falar, gente. Tenha um excelente final de semana. Um abração.